Pois é, vamos com outro assunto muito interessante. Muita gente levantou essa questão durante essa semana, principalmente depois da decisão da Copa do Brasil. Afinal de contas, o Atlético Paranaense já pode sair do status de clube médio, de clube emergente, para time grande do futebol brasileiro? Eu tenho até aqui a relação dos 12 times que são considerados os maiores do Brasil já há muitos anos. Isso por quê? Por causa das conquistas, das participações em competições nacionais e internacionais, dos jogadores que essas equipes já cederam para a seleção brasileira. Então essas são consideradas, até hoje, ou até ontem, as 12 maiores equipes do Brasil. São as duas do Rio Grande do Sul, as duas maiores equipes do Rio Grande do Sul, o Grêmio e o Internacional, as duas de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético, os times grandes do Rio de Janeiro, o Vasco, o Botafogo, o Flamengo e o Fluminense, e os 4 grandes de São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o Santos e o São Paulo. Daí 12 times. O Atlético Paranaense entra nessa lista? E eu acredito que sim, viu, gente? Eu conheci o Atlético Paranaense em meados da década de 90. Eu iniciei na comunicação esportiva em 89, em 92 eu já estava nas reportagens, em 93, em 94 já passei a acompanhar jogos do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro, por exemplo, de uma vez de acompanhar um jogo do Goiatuba, time que hoje está na 3ª divisão do futebol goiano, mas que na época era um time forte no Campeonato Goiano, chegou a ser campeão estadual. Era um time da Série B, disputando a Série B contra o Atlético Paranaense e ganhando o jogo. Eu me lembro, foi o primeiro jogo que eu vi do Atlético Paranaense. Tinha o estádio ainda acanhado, mas depois essa equipe deu um salto de qualidade de investimento no final da década de 90 e anos 2000. O que o Atlético Paranaense era na década de 90? O que a gente pode imaginar? O grande time era o Coritiba, o grande time do estado. Era a equipe que tinha um título de campeão brasileiro na década de 80. Outro time forte era o recém-criado o Paraná Clube, que estava todo badalado por ser um time organizado, um time novo, e que chegou a contratar o Vanderlei Luxemburgo. E onde estava o Atlético Paranaense nesse contexto? Era sim um clube tradicional, um clube que já teve, por exemplo, o Djalma Santos, o maior lateral direito de todos os tempos, vestindo a sua camisa lá pela década de 60. E era um clube importante no futebol do Paraná, mas não era aquele que detinha a hegemonia no estado. Estava atrás do Coritiba e estava disputando com o Paraná. E hoje nem se fala. O Atlético Paranaense está muito à frente dos seus concorrentes do seu estado e da sua capital, Curitiba. Está muito à frente do Coxa. Está muito à frente do Paraná Clube. Isso tudo se deve a quê? Ao investimento e o fato de ter tido a felicidade de ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2001. Onde venceu na final o São Caetano, lá no Anacleto Campanella, pelo placar de 1-0, gol do Alex Mineiro, naquele time inesquecível que era comandado pelo bom treinador Geninho. Então o time foi campeão e soube usar isso a partir dos anos seguintes. Não empolgou, não fez grandes contratações milionárias, não gastou mais do que poderia gastar. Continuou investindo no patrimônio, tem um baita de um centro de treinamento, o CT do Caju, que é coisa de primeiro mundo. Continuou investindo no seu estádio, na Arena. Eu me lembro, no início dos anos 2000, a Arena da Baixada, embora estivesse ainda pela metade, pois ainda não tinham resolvido o problema do terreno ao lado, já era o principal estádio brasileiro, era com melhor estrutura, era o melhor lugar para se trabalhar.
já tinha lanchonete lá dentro, tinha estacionamento por baixo, era uma coisa assim que ninguém via. Eu que ia em vários estádios pelo Brasil, todos difíceis da gente trabalhar, da imprensa trabalhar, de ter o acesso, de ter um elevador funcionando, de ter uma iluminação, de ter uma fiação que não desse problema. O estádio da Arena da Baixada já era um estádio de ponta que oferecia a melhor condição do Brasil. Estou falando do início dos anos 2000, 2002, 2003, 2001, já era dessa forma. Estamos falando de quê? Quase 20 anos atrás. Olha o tanto que o Atlético Paranaense já estava pensando lá na frente. Enquanto que muitos times nunca pensaram em modernizar o seu estádio para atrair o público, para atrair sócios e assim por diante. Veio a conquista em 2001, depois o time seguiu trabalhando, revelando jogadores, tendo uma boa categoria de base, conquistou agora recentemente a Copa Sul-Americana e agora conquista a Copa do Brasil. Sem dúvida nenhuma. Nessa lista aqui de 12, você pode tirar um desses aqui. Pode tirar um Botafogo, você pode tirar talvez até um Vasco, que há muito tempo não disputa nada, o Botafogo que é cheio de problemas. Você pode inserir, tem que inserir o Atlético Paranaense entre os 12 maiores clubes do Brasil. É um time que já tem Sul-Americana, já tem Campeonato Brasileiro, já tem Copa do Brasil, tem estádio de Copa do Mundo, tem estádio e é próprio, construiu sem a necessidade de recursos federais, sem dinheiro do povo, tem estádio, tem CT de primeiro mundo, conforme eu disse, tem muitos jogadores deles, não precisou gastar milhões e bilhões para fazer um time forte, tem planejamento, tem uma baita de uma torcida, está numa cidade maravilhosa que é Curitiba. Então, respondendo à pergunta, o Atlético Paranaense está sim entre os 12 maiores times do Brasil. Pode colocar aqui, ó, no lugar do Vasco ou do Botafogo, que está de bom tamanho.